palestra desses dois livros, principalmente esse aqui, mas tirei muita coisa da ciência do yoga também. Ambos de Ikatainen, tá? Ele é um profundo conhecedor de teosofia e de yoga e assim, eu aconselho principalmente esse livro aqui para quem tem interesse no assunto. Quero começar dizendo que eu sou uma estudante tanto quanto a maioria de vocês, talvez alguns estejam além desse grau de estudante, e que assim, muita coisa do que eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para mim mesma também. Ok? Então vamos lá. Eu gostaria de começar lembrando que a gente sabe que a Índia trouxe para a gente como contribuição filosófica e religiosa vários conceitos novos, como por exemplo a divindade no homem, os mundos suprafísicos, que isso aí é comum a outras tradições também, mas principalmente o fato de que a perfeição humana é possível através de uma experiência direta. E essa experiência direta, ela é obtida através de um sistema proposto por vários yogis, uma sistemática progressiva de técnicas, de teoria, de práticas, e que na realidade são uma ciência mesmo, uma ciência sagrada. Ciência porque não são baseados em meras especulações, são baseadas em experimentações de verdade, que vêm sendo feitas há milhares de anos, literalmente milhares de anos, por santos, sábios e ocultistas. Então eles experimentaram essas técnicas, puseram à prova, viram que de fato lograram a obtenção da verdade que eles tanto buscavam. Então ficou provado que realmente eram técnicas eficazes, e quem consegue superar todas as dificuldades e trilhar esse caminho confirma isso. Mas enfim, existe também a questão de que a gente fica pensando assim, será que isso é para todo mundo? Será que essa técnica do yoga é para todo mundo? Na verdade é sim. A única questão que a gente tem que se fazer se a gente quer começar a fazer agora, trilhar agora esse caminho, ou se a gente quer deixar para depois. Mas são passos que são para qualquer um de nós. É mais ou menos assim, uma pessoa que quer ser graduada em matemática, quer ser professor de matemática numa universidade, fazer doutorado, PhD em matemática, ele vai ter que começar por continhas básicas, não é isso? De soma, de subtração, de multiplicação. Aí ele sabe que ele vai galgando os passos necessários da ciência, da matemática, até chegar onde ele quer, que é no objetivo final do conhecimento matemático. Do mesmo jeito, todas as ciências e a ciência do yoga. Então, a ciência do yoga é assim, são passos que a gente vai trilhando de acordo com o nosso nível de consciência, e à medida que a gente vai trilhando esse caminho, vai galgando esses passos, a gente vai se aprofundando até chegar no nível de realmente começar a receber os conhecimentos que só são dados por mestres, gurus ou adeptos, tá? Então, realmente, o finalzinho da história é guardado as 7 chaves, tá? E tá realmente nas mãos desses poucos adeptos ou mestres, e eles acabam passando para os discípulos aceitos. Mas para a gente chegar lá, a discípulo aceito, a gente tem que começar pelo básico, né? Mas diz Taimini sobre a yoga preliminar, ou seja, o básico do básico, ou seja, é aquilo que a gente faz para preparar o terreno, para preparar a nossa natureza inferior. Seria a yoga preliminar. Ele diz: será de grande ajuda para o aspirante perceber que os benefícios do yoga preliminar são tão impressionantes e substanciais que sem dúvida compensam a sua autodisciplina. A paz interna e a alegria, que não dependem de qualquer estimulação externa,
força espiritual que não necessita de apoio externo, conhecimento intuitivo que gradualmente começa a fluir do interior para a mente, a certeza que sobrevém do seu contato parcial com as realidades internas, a libertação das preocupações que ocorre quando ele se liberta cada vez mais dos apegos. Tudo isso representa o fruto preliminar do yoga e precisa ser sentido para que o aspirante perceba plenamente tudo que estava perdendo enquanto continuava imerso em sua vida comum. Então é um belo estímulo para a gente, né? A gente sabe que os mestres, eles não chegariam ao ponto de dizer para a gente, olha, vocês podem se libertar das limitações e das ilusões desse mundo que traz tanto sofrimento para vocês. E aí eles jogariam um sistema altamente difícil da gente percorrer. Obviamente não é assim. Eles sabem quem fez. As pessoas que fizeram, que são responsáveis por esse sistema de práticas, eles sabiam das nossas dificuldades, das nossas limitações. Então fizeram de uma forma que é possível. E pelo que diz timing aqui, à medida que a gente vai praticando, a gente vai vendo que vale a pena de verdade, e aí não há dificuldade que nos pare, né? Aí a gente vai para frente e adiante. Então, só isso aí para a gente fechar a questão do introdutória, é que o nosso progresso não é medido por anos de trabalho, mas pelo aumento das nossas capacidades e pelas mudanças nas nossas mentes e nossas atitudes. Então, depende do interesse. A pessoa está muito interessada, ela chega rápido onde ela quer. Se a pessoa não estiver interessada na disciplina do yoga, ela vai ter realmente um progresso muito lento. Então, depende disso aí, não depende de tempo. E a gente mede através das mudanças nas atitudes, tá bom? Bom, o que eu vou falar aqui é basicamente sobre tirado, melhor dizendo, do sistema de yoga de Patanjali, tá certo? Que como diz aqui, clássica e primeira codificação da disciplina do yoga, escrita por este grande filósofo indiano do século VI a.C. Suas técnicas abrangem práticas de todos os sistemas, sendo por isso conhecida como Raja Yoga ou Yoga Real. São 196 sutras, divididos em 4 capítulos, sendo o primeiro Samadhi, sobre o Samadhi, que quem não sabe o que é Samadhi, a gente vai falar muito sobre ele nessa palestra. Kleshas e Ashtanga Yoga seriam o segundo capítulo, práticas mentais que levam ao Samadhi seria o terceiro, e filosofia e psicologia do yoga seria o 4º capítulo, tá? Então eu tirei a palestra dos Yoga Sutras de Patanjali, obviamente não tudo, são 196 sutras, eu peguei o que eu achei mais interessante, e inclusive eu não coloquei na ordem cronológica, tá, na ordem do livro, porque eu achei mais didático colocar de modo a gente ver o encadeamento do raciocínio, certo? Então eu começo do que leva a gente a buscar yoga e vou na sequência mesmo das práticas, enquanto que o livro não, ele como diz assim, ele começa pelo fim, que o primeiro capítulo é falando sobre Samadhi. Então assim, eu fiz de uma forma um pouco diferente, mas tentando tornar mais didático. Eu espero que eu consiga, tá? Então vamos lá. Para aqueles que desenvolveram discernimento, tudo é miséria, devido às dores resultantes de mudanças e ansiedades, bem como devido aos conflitos entre as tendências inatas que o homem encontra em sua natureza e os pensamentos e desejos predominantes num determinado período. Esse é o Sutra 2.5. Ele, para mim, é o início da coisa, porque assim, a gente primeiro, para a gente começar a trilhar qualquer caminho espiritual, a gente precisa perceber que essa vida é de sofrimento, tá? Como diz Buda, o sofrimento existe, ponto, né? E as demais as outras 3 nobres verdades tentando resolver essa problemática, mas essa é a questão fundamental, o sofrimento existe. Então eu começo com esse sutra por isso. Quando ele fala aqui
que uma das causas do sofrimento são esses conflitos entre as tendências inatas que o homem encontra em sua natureza e os pensamentos e desejos predominantes num determinado período. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque assim, a gente costuma achar que o sofrimento é miséria, doença, isso e aquilo. Não, não só. Esse conflito entre as nossas tendências inatas, os nossos escândalos e aquilo que nós pensamos que é o correto fazer e desejamos fazer, traz grande sofrimento. E a nossa batalha tem que ser com isso aí, né? Então, eu acredito até que o caminho espiritual ele vai resolver mais isso aí. Não são coisas da vida prática, porque na verdade coisas da vida prática são efêmeras e enfim, não pertencem ao eterno. E a nossa evolução espiritual, sim, é nos levar para a eternidade. Muito bem. Então, aceitando isso, que toda vida humana seja de miséria, é possível evitar essa miséria ou nos livrarmos dela? Vocês acham que sim? Eu até já falei. A miséria que ainda não chegou pode e deve ser evitada. Esse é o Sutra 2.16, certo? Então, ele como Buda, porque Buda fez a mesma coisa, né? O sofrimento existe e a cessação do sofrimento é possível. Aí fala do nobre ópto por caminho. Então, a mesma coisa. A miséria que ainda não chegou pode e deve ser evitada. E aí ele vai propor, né, toda a técnica, também assim como fez Buda, para que a gente consiga superar esse sofrimento humano. Então, ele diz, falta de percebimento da realidade, o senso de egoísmo ou egoidade, atrações e repulsões em relação aos objetos e o forte desejo de viver são as grandes aflições ou causas de todas as misérias. Vocês reconheceram aí os kleshas, que são os próprios, né? São, olá, falta de percebimento da realidade, avidya, senso de egoísmo ou egoidade, asmita, atração, raga, repulsões, dvesha, repulsão em relação aos objetos, e o forte desejo de viver, abniveja, ou seja, são os kleshas que Patanjali também fala, tem um capítulo sobre os kleshas, inclusive, tá certo? Então, o que foi que ele fez? Ele disse que o sofrimento existe e ele foi mostrar qual era a causa do sofrimento, tá? Porque assim, se você percebe um sofrimento qualquer, digamos uma doença, ou você vai atrás de um paliativo, uma dipirona para curar uma dor de cabeça, ou você vai atrás do tratamento, o que está causando aquela dor de cabeça, né? O que é que eles fazem? O que é que esses santos, essas tradições filosóficas fazem? Eles vão atrás não de um paliativo, mas de realmente descobrir a causa e cortar pela raiz, tá? O que é que esses sábios descobriram? Já foi dito aqui em várias palestras e eu vou reforçar que a vidya, que é a ignorância primordial, mas não é ignorância na acepção comum do termo. Seria essa falta de percebimento da realidade, falta de percebimento de quem somos. Isso é a vidya, né? É isso que faz todo o sofrimento da gente, que traz todo o sofrimento. Ele traz esse encadeamento de kleshas, dessa falta de percepção. A gente é envolvido na manifestação, na matéria, e aí surge a asmita, que é o egoísmo. A gente se identifica com essa matéria na qual a gente está envolvida, né? Aí, a partir dessa identificação, a gente sente atrações ou repulsões por tudo aquilo que nos rodeia. E quando a gente está altamente metido nessa história de atração e repulsão, vai surgir o quê? O medo de perder as coisas e o medo de perder a própria vida. Essa vida de gozos, de prazeres, né? E de tudo que nos pertence. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se a vida, a ignorância primordial, é aquilo que traz todas as demais consequências e que nos faz sofrer, qual é a cura que eu citei, que não seria, por exemplo, o paliativo, seria
cortar pela raiz? Seria a gente agir aonde? Em avidya, certo? Então seria a gente buscar perceber qual é a realidade, tá? Então deixarmos de nos ver separados, deixar de nos perceber de uma forma que não somos, né? Porque não lembramos mais quem somos. Então, ele responde que a ininterrupta prática da percepção do real é o meio de dispersão de avidya, certo? Então, se a gente precisa curar o sofrimento, e a causa primordial do sofrimento é essa ignorância sobre quem somos, sobre a realidade, é a ininterrupta prática da percepção do real que vai acabar com essa ignorância. Tá, mas como é essa prática da percepção do real? Como é que é isso? Né? O que fazer? Como praticar a percepção da realidade? Então, da prática dos exercícios que compõem o yoga e da destruição de impurezas, nasce a iluminação espiritual que se desenvolve em percepção da realidade. Então, ele traz exatamente que precisamos destruir as impurezas em nós, é a transmutação do nosso eu inferior, tá? E praticar esses exercícios, os exercícios propostos no sistema de yoga aqui, particularmente o sistema de yoga proposto por Patanjali, né? Que é o Ashtanga Yoga, ou yoga de 8 subdivisões. Ashtanga significa 8 membros, então é porque tem 8 subdivisões, tá? Mas antes de falar sobre Ashtanga Yoga, eu queria só falar o seguinte, que os Yoga Sutras de Patanjali, ele tem a característica de ter pegado, assim, ter feito uma síntese, tá, dos pontos principais dos 5 tipos mais essenciais, assim, da yoga, que seria Bhakti Yoga, ou a yoga devocional, Jnana Yoga, que é do conhecimento, Karma Yoga, da ação, Hatha Yoga, que é aquela de postura, técnicas de pranayama, e Raja Yoga, que é essa yoga real, ou seja, aqui, através dela, a gente vai penetrando em níveis cada vez mais profundos da consciência, até atingirmos a iluminação. Os Yoga Sutras de Patanjali têm um foco basicamente na Raja Yoga, por isso que ela está nesse círculozinho maior aí, a Raja Yoga. Os outros são, na verdade, os estágios preliminares para a gente chegar nessa yoga superior, que é a do Samyama, que é Dharana, Dhyana e Samadhi, para quem já sabe. Quem não sabe, espera um pouquinho que eu já vou explicar. Ok? Então, ele pegou essas 5 yogas mais importantes. Da Bhakti Yoga, ele pegou o aspecto da autoentrega a Deus, autoentrega a Ishvara. Ishvara seria o governante maior, a deidade governante maior do sistema solar. Então, essa autoentrega a Deus, né? Do Jnana Yoga, ele pegou basicamente Viveka, que é o discernimento, o desenvolvimento de Viveka, o desenvolvimento desse discernimento, e o desenvolvimento de Vairagya, que é desapego. Então, o discernimento e o desapego são extremamente importantes para que a gente possa trilhar esse caminho. Não tem como trilhar sem haver discernimento e desapego. Karma Yoga, ele pegou o Nishkama Karma, que é a ação sem preocupação com os frutos, tá? Uma ação desprovida de egoísmo, uma ação que não quer reconhecimento, não quer recompensa, tá? Então, essa seria a Karma Yoga. E da Hatha Yoga, ele pegou as asanas, né, as posturas, o pranayama, que são aquelas técnicas respiratórias, a gente vai falar, e pratyahara, ou abstração, tá? Então, só para vocês saberem mais ou menos do que se trata os Yoga Sutras de Patanjali. Então, vamos lá. A primeira fase seria de autodomínio e as regras restritas,
para a autodisciplina, né? Mas aqui é o sutra que fala sobre justamente a Ashtanga Yoga, que é a yoga de 8 membros, ou seja, falando sobre as 8 subdivisões, as 8 práticas que vão levar, né, no final a nossa libertação. Então, seria autodomínio, regras estritas para a autodisciplina, postura, controle da respiração, abstração, concentração, contemplação e êxtase, tá? Então, esses são os 8 partes da disciplina do yoga, tá no Sutra 2.29. Esse 2 que eu coloco antes é o capítulo, 29 é o número, tá, gente? Então, elas devem ser consideradas como estágios progressivos ou como técnicas independentes que podem ser praticadas separadamente. O que é que vocês acham? Para quem já conhece, sabe que são estágios progressivos. Não tem absolutamente como você entrar em Samadhi sem ter praticado todo o resto, né? Inclusive a tríade final, que é Dharana, concentração, Dhyana, contemplação, e Samadhi, que é o êxtase, elas são exatamente um progresso do mesmo processo, tá certo? Mas mesmo assim, antes, por exemplo, os Yama e Niyama, eles são altamente importantes para que a gente consiga a abstração, que é Pratyahara, tá? Então, tá tudo realmente em uma sequência. E também até pranayama, você não deve fazer o pranayama sem estar purificado. Porque se você vai praticar pranayama, que são os exercícios de respiração, sem estar purificado através dos Yama e Niyama, que vão trabalhar o nosso caráter, a nossa natureza inferior, então se você vai fazer esses exercícios, você corre o sério risco de ter problemas, tá? É até perigoso. Então, realmente, são estágios progressivos, ok? Então, os yamas são o quê? São os votos de autodomínio, tá? Que compreendem a abstenção de violência, de falsidade, de roubo, de incontinência e de cobiça. Isso está no Sutra 2.30. Muito bem. A abstenção de violência é bem óbvio, só que a gente precisa pensar que um pensamento negativo sobre alguém, uma fofoca sobre alguém, uma calúnia, uma difamação, tá? Ingerir animais, carne de animais, é violência. Inclusive a palavra em sânscrito para abstenção de violência é ahimsa, certo? Uma das práticas mais assim enfatizadas pelo ahimsa é o vegetarianismo, porque a gente se alimentar de animais é sim um ato de violência, já que a gente sabe o quanto eles sofrem para chegar ao nosso prato. A abstenção de falsidade seria faltar com a verdade em qualquer nível, em qualquer situação. A abstenção de roubo não é só roubo material, mas você pode roubar do outro uma ideia, pode roubar até a dignidade, né, do outro. Às vezes a gente rouba de alguém a dignidade, né? Então, a abstenção de incontinência, pelo que eu entendi, é exclusivamente dos excessos sexuais, tá? Então, seria a abstenção de excessos de prática sexual, promiscuidade e tal. E de cobiça, né? Porque, segundo o yoga, a cobiça, os desejos constantes, eles nem levam à libertação e nem levam à felicidade. E a gente depois vai falar um pouco mais sobre isso. Mas se quer ser infeliz, é viver cheio de desejo de cobiça. É o que mais traz infelicidade pra gente, é isso aí. Os niyamas já são as práticas de observância e autodisciplina. Então, seria pureza de mente, pureza de corpo, tá? Contentamento, o tempo todo, grato, enfim, tá sem reclamação, né? No mínimo sereno, aquela serenidade que tudo aceita. Austeridade, que não é aqui no caso, não tem nada a ver com essas disciplinas muito rigorosas que algumas pessoas acham, tá?
de sofrimento, de se causar sofrimento, de autoflagelação, e nem mesmo de austeridade imposta de uma pessoa a outra, tá? Porque isso aí tá fora de cogitação. Então essa austeridade é mais assim, uma forma de a gente se disciplinar mesmo, para que no fim das contas, ou seja, quando a gente chegar no yoga superior, a gente possa controlar a mente. Então essa austeridade ela vai favorecer o controle da mente, que é o objetivo da gente, tá certo? Só mais uma coisa sobre isso, é que a austeridade, autoestudo e autoentrega a Deus, né, constituem, aqui está dizendo, constitui ama ou observância autodisciplina, mas o que eu quero dizer é que constitui também representações das três características essenciais do homem: a austeridade sendo vontade, tá? O autoestudo sendo o intelecto e a autoentrega a Deus o amor, certo? A autoentrega a Deus ou a devoção também tem essa característica do amor, e esse amor ele confere ao autoestudo e à austeridade a qualidade de sabedoria, né? Porque não existe austeridade sem amor, sendo sabedoria. Não existe autoestudo sem amor, sendo sabedoria. Então precisa do amor para que seja sabedoria, certo? Esse autoestudo também seria bom falar que ele não é um estudo livresco, né? Eu acho que isso é óbvio, que não é uma pessoa se encher de informação de livro, e sim reflexões sobre as questões mais fundamentais da vida, tá? Inclusive dizem que esse autoestudo, quando chega num nível, um nível realmente desejável, ele abre um canal entre a mente inferior e a mente superior. Ele faz com que realmente você tenha o percebimento de certas verdades que o mero conhecimento intelectual de livros jamais vai lhe dar, certo? Então isso seria o autoestudo, tá? Aí a gente vai começar a falar agora sobre os resultados, as consequências dessas práticas, ou seja, dos yamas e niyamas, realizadas até um nível altíssimo, um nível muito elevado, o mais alto grau, certo? Então, elas realizadas no mais alto grau, o que resultaria? Que benefícios teria para a gente, tá? Então, no Sutra 2.35, fala o seguinte: estando o yoga firmemente estabelecido na não violência, deixa de existir hostilidade em sua presença. Então, imagine uma pessoa que sequer pensa mal do outro, certo? Ele é o próprio amor encarnado, né? Aquela pessoa que é totalmente, vive realmente conforme a Ahimsa, que é essa não violência. Ele é o amor encarnado. Como é que as pessoas vão se sentir do lado desse ser? Esse ser vai elevar a vibração do outro. Então, as pessoas que estão altamente pesadas, com baixa vibração, mesmo as pessoas mais violentas, na presença desse ser, elas, pelo menos momentaneamente, elas se modificam, tá? Porque a energia mais sutil, ela é mais poderosa. Então, o ser que é o amor encarnado, ele tem poder sobre o outro, tá? Então, dizem que até as feras, assim, os animais selvagens, não atacam essas pessoas, ok? Aí o segundo, que é o 2.36, fala: estando firmemente estabelecido na veracidade, na verdade, o fruto da ação repousa somente na ação do yoga. A interpretação que Taine dá para esse sutra é o seguinte: quando a pessoa ela é tão verdadeira mesmo, tá? No seu mais alto grau, o que acontece é que a mente dela, ela se torna um espelho mesmo, que reflete Buddha. Então reflete a verdade. Reflete a verdade mesmo, a verdade universal. Então o que acontece? Tudo que esse ser, essa pessoa, esse yogi, fala ou faz é altamente coerente com os frutos. Ou seja, acontece o que ele diz que vai acontecer. E a ação dele também resulta nos frutos que ele diz que vai resultar. Agora não é porque... Existem até, ele fala, algumas interpretações equivocadas dizendo que ele tem o poder
suficiente para que as coisas mudem em função dele, porque ele tem poder. Não é isso, é porque ele prevê, ele é a mente dele reflete a verdade, tá certo? Porque ele desenvolveu esse Yama nesse nível, o mais alto grau. Entendeu? Deu para entender? Estando firmemente estabelecido na honestidade, todas as espécies de gema apresentam-se ante o yoga. Gema aqui significa pedras preciosas. É claro que Patanjali não quis dizer que as pedras preciosas vão surgir na frente do yoga. Não é bem assim. A interpretação que Taimini dá é que essa pessoa que é tão honesta, que jamais se apropriou de nada que é de outra pessoa, e que também não tem cobiça a ponto de realmente de passar a perna no outro, de querer as coisas, essa ambição desmedida. O que é que acontece? As necessidades dele vão surgindo para ele, assim. Então, alguém oferece dinheiro para ele se ele está precisando, ou as oportunidades surgem, todas as necessidades elas vão surgindo, vão se abrindo para ele. De modo que ele está acima da lei. Diz que uma pessoa que... Acima da lei é uma forma de dizer, mas assim, uma pessoa que não é honesta, suficiente, realmente só vai adquirir as coisas através dos meios comuns. Vai ter que ralar, vai ter que trabalhar para poder ter tudo. E segundo a interpretação de Taimini, o yogi que realmente desenvolveu a honestidade no mais alto grau, ele pode realmente só entregar e as coisas vão acontecer, certo? O 238 fala que estando firmemente estabelecido na continência sexual, o vigor é adquirido. Vigor, energia. Porque a gente sabe que a energia sexual, ela é uma forma grosseira da energia criativa, é uma forma grosseira da energia que pode nos fazer evoluir espiritualmente, certo? Então, se uma pessoa consegue se estabelecer na continência sexual, se chama em sânscrito brahmacharya, a pessoa que nem sequer pratica nem fisicamente, nem mentalmente, ele não tem nem desejos. Essa pessoa realmente começa a ter uma sublimação dessa energia, vai ter uma energia criativa poderosíssima e vai ter mais vigor, certo? 239. Com o estabelecimento da não possessividade, ou seja, cobiça, surge o conhecimento de como e do porquê da existência. Esse é um pouco enigmático, né? Mas eu destrinchei. Ele diz que é o seguinte, como a gente, quando está encarnado, a gente tem um apego muito grande à nossa personalidade, e as coisas que dizem respeito à nossa personalidade, certo? A gente nunca vai saber da verdade, do porquê da existência, inclusive a gente nunca vai lembrar de outras existências, porque a gente está apegado a essa personalidade que é efêmera. Então, nessa encarnação, essa minha personalidade de Cristiane, né, ela tem as memórias, a característica que quando eu morrer, desencarnar, esses corpos inferiores, eles vão se degenerando, enfim, vão morrendo um por um, e essas memórias, elas vão junto, não fica, tá? Não vai ficar guardado nessa personalidade. Então, quando a gente vem em outra vida, a gente não tem mais acesso a essa memória, ao que aconteceu em vidas passadas. O que é que você pode adquirir, então, quando você chega a um nível tão grande de não cobiça, de desapego, né, que você nem mesmo tem apego à sua personalidade. Você não tem nada de apego à personalidade, nem a qualquer coisa que se refira a ela. Você simplesmente eleva a sua consciência ao teu eu imortal, tá? Ao ego com E maiúsculo, a individualidade, que é imortal, que passa de uma encarnação para outra. Então, dessa forma, havendo esse acesso, porque a consciência se eleva, você vai ter lembrança
de outras vidas. E vai inclusive saber o porquê da existência, porque você vai estar com a consciência no espírito, né? Então vai saber de todas as coisas. Da pureza mental surge pureza de sattva, disposição ao contentamento, unidirecionalidade, controle dos sentidos e aptidão para a visão do eu. Então, sattva é uma das 3 gunas, certo? Gunas são as características da matéria conforme a filosofia hindu. Então, tudo na manifestação tem essas 3 características. Ou tamas, que é a inércia, ou rajas, que é da ação, ou sattva, que é do equilíbrio, certo? Então, sattva seria essa característica de equilíbrio. Quando a nossa mente, é o que está dizendo o Sutra, quando a nossa mente chega a um nível de pureza tão grande que ela está altamente equilibrada, ela vai o quê? Ela vai refletir Buddhi, tá? Ela vai ter um link com essa nossa natureza imortal também. E aí a gente vai ter disposição ao contentamento, unidirecionalidade de propósito, controle dos sentidos e aptidão para a visão do eu. Ok? Então, o próximo. A superlativa felicidade resulta do contentamento. Então ele fala assim, que o contentamento só é possível quando a gente deixa de ter desejos, certo? E se a gente tem milhares de desejos, de fato temos, a nível do subconsciente, desejos inconscientes, certo? São muitos mesmo que a gente tem, a gente nem se dá conta, a gente nunca vai ter contentamento. Mesmo que a gente não tenha desejo no nível consciente, sempre vai ter aqueles desejos no nível inconsciente, fazendo com que a gente não se sinta realmente realizado, né? Então, quando a gente atingir essa ausência de desejo, de fato, aí a gente vai ter o contentamento. Então, o contentamento está relacionado à ausência de desejo. E, chegando nisso, nesse contentamento, que é pela ausência de desejo, teremos a superlativa felicidade, certo? A máxima bem-aventurança, digamos assim, ok? E o último é o seguinte, a perfeição não é nem o último ainda, a perfeição dos órgãos dos sentidos e do corpo com a destruição das impurezas, a gente consegue a perfeição dos órgãos dos sentidos e do corpo com a destruição das impurezas por meio de austeridades. Então a gente já falou que o objetivo da austeridade é transmutar a nossa natureza inferior, certo? E purificá-la. Quando a gente consegue isso, obviamente a gente vai conseguir a perfeição dos órgãos, dos sentidos e do corpo, mas não é uma perfeição, ele está falando aqui especificamente de uma perfeição funcional, ou seja, a perfeição para que se pratique o yoga, o sistema de yoga com eficiência, tá certo? É mais nesse sentido mesmo, essa perfeição funcional. Do autoestudo resulta a união com a deidade desejada. Lembra que eu falei que o autoestudo seria reflexões sobre as questões mais fundamentais da vida, mas assim, reflexões profundas de fato, certo? E essas reflexões chegam ao ponto de abrir esse canal entre a mente inferior e a mente superior. Quando acontece isso, então disse que, se acontecer no mais alto grau, disse que começa a haver um influxo de conhecimento, tá, da consciência superior para a consciência inferior. Ou seja, a gente consegue essa união com a deidade desejada, seja a deidade em nós, tá, seja uma deidade fora de nós. E por último, a conquista de Samadhi pela auto-entrega a Deus. Por quê? Como é que a gente vai conseguir Samadhi através da auto-entrega a Deus? Porque a auto-entrega a Deus, ela faz com que a gente deixe de se identificar com o nosso próprio ego. Se a gente deixa de se identificar com o nosso próprio ego por amor
a Deus, né? Porque só Deus importa, nosso ego, ele não tem o menor valor. Então a gente começa a eliminar as perturbações, os desejos que impedem da gente alcançar o samadhi. Então é uma das formas de alcançar o samadhi também é através da autoentrega a Deus, ok? Por isso, porque a gente se desidentifica com o nosso próprio egozinho, ok? Pronto, então isso aí foram os yamas e os niyamas. Eu quis trazer para vocês não só o que eles são, mas o resultado de desenvolvê-los até o seu mais alto grau, ok? Estes votos independem de classe, tempo ou ocasião e estendendo-se a todos os estágios, continue o grande voto. Então, só para dizer assim, que para que a gente obtenha de fato o que a gente quer na disciplina do yoga, não adianta a gente ficar procurando justificativas para o erro, justificativa para não roubar, justificativa, enfim, não adianta. E o nosso egozinho com E minúsculo, né, ele é muito ardilosozinho, então ele vai sempre dar uma justificativa de nobreza a alguma falha da gente. Tudo bem, é humano, é super humano e a gente pode errar. Agora é o seguinte, a gente não vai... que eu estou falando aqui do que é necessário para a gente chegar ao samadhi, entendeu? Inclusive eu não estou aqui com intenção de doutrinação de jeito nenhum, mas assim, é uma ciência, né? Então, como ciência, a gente, se não seguir esses passos direitinho, não chega ao fim. Assim como o matemático lá, se ele não for aprendendo todas as intermediárias equações, enfim, ele não chega no objetivo dele. Paciência. Ninguém disse que era tão fácil, né? É possível, mas ninguém disse que é tão fácil. Então não adianta justificativas, tá? Eu vou fazer uma mentirinha aqui, porque precisa, Parece que não adianta muito. Aí ele dá uma dicasinha no Sutra 233, para quando a gente tiver, porque é muito difícil, ele sabe da dificuldade, tá? Patanjali sabia da dificuldade que a gente teria em trilhar esse caminho, então ele joga essa ajudazinha. Quando a mente está perturbada por pensamentos impróprios, a ponderação sobre os opostos é o remédio. Então, tá irado com alguém, tá com muita raiva, tem que ir pro amor, certo? Arranja um jeito, tipo, olha aquela pessoa de outra forma, olha as virtudes que aquela pessoa tem, ou olha com compaixão, coitado, teve um problema hoje em casa, enfim, faz alguma coisa, mas vai pro oposto. Porque assim, a mente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Se você substituir com a luz, a sombra vai desaparecer, tá certo? Então, é uma dica que ele dá. Claro que quando a gente se acalmar, porque no momento da raiva, no momento do delito, vamos dizer assim, do delito do pensamento impróprio, a gente não consegue refletir. Mas se você, depois que se acalmar, puder refletir sobre o porquê de você ainda ter essa tendência a pensar dessa forma, é importante demais. Então, na hora que se acalmar, vai refletir, por que eu ainda tenho essa tendência, ok? Tudo certo, não tem problema, é só descobrir o porquê e tentar resolver, né? Ok? Bom, acabou os yamas e niyamas, que são basicamente para a gente se lapidar, justamente para autocultura, é para melhorarmos o nosso caráter, né? Aí entra nos outros passos, que seria asana, são aquelas posturas que todo mundo conhece, que é importante para quê? Para evitar que o corpo físico leve perturbações à mente. Tudo é para a gente preparar a mente, para que a mente esteja pura, para a yoga superior. O asana, ele são posturas que você fica, vocês sabem disso, imóvel por muito tempo, que é para controle mental, ou então são posturas que realmente você se movimenta, mas com a finalidade de mexer no prana. Então, assim, tudo é para que o corpo físico denso e sutil, que é o duplo etérico, eles não tenham problemas a ponto de afetar a mente, certo? Pranayama são os exercícios de respiração,
né? E aí eu botei aqui um exemplo daquela técnica que é muito conhecida, né? Da respiração alternada nasal, né? Que a finalidade do pranayama, gente, é controlar as correntes de prana, tá? No duplo etérico. Se não controla essas correntes, fica tudo muito perturbado, porque para quem não sabe, prana é o elo entre o veículo e a mente que opera no veículo. Então, se você mexe positivamente no prana, o veículo não vai afetar negativamente a mente. Então você vai conseguir se concentrar com mais facilidade, certo? Então as funções básicas de pranayama, que são esses exercícios de respiração para controlar, equilibrar as correntes prânicas, né? Seriam controle sobre as correntes prânicas, como eu coloquei, preparo para a prática de concentração, por isso que eu falei, porque quando você mexe nessa corrente, você impede que o veículo ele afete negativamente a mente. E serve também para despertar a Kundalini, que é um problema mais do que uma solução. Porque despertar Kundalini numa pessoa que não está pronta é terrível. Não é só não aconselhável, é assim, completamente proscrito. Não se deve. Então, só deve despertar Kundalini, que é justamente fazer com que abram os canais entre o físico, o astral e o mental, né? Haja essa comunicação. Então, só deve quem tiver totalmente apto, purificado e com um instrutor capacitado, tá certo? Então, cuidado com isso, os desavisados. O outro passo seguinte, a asana e pranayama, e que ainda faz parte da Hatha Yoga, é pratyahara ou abstração, certo? Que aí nesse Sutra 254, Patanjali, ele descreve assim, né, que pratyahara ou abstração é, por assim dizer, como se os sentidos imitassem a mente, retirando-se de seus objetos. Veja bem, os sentidos, eles são como se fossem um prolongamento da mente. Os sentidos não são os órgãos do sentido. Veja bem, existem os órgãos do sentido e existem os sentidos, tá? Os sentidos são um prolongamento da mente que faz essa comunicação com o meio externo. Em Pratyahara, esse prolongamento da mente se recolhe junto com a mente. Porque para que você tenha a concentração, né, posterior, você precisa desse recolhimento do sentido. Ou seja, no momento que o sadhaka é o praticante. Então, no momento que o sadhaka quer, ele recolhe o sentido, recolhe essa parte da mente que está lá, ávida de estímulos vibratórios, né? Auditivo, visual, ele recolhe isso. E aí ele não percebe. Então, na hora que ele precisar da concentração, ele vai conseguir plenamente, certo? Aí eu coloquei essa gravurinha assim só para vocês entenderem, né? Que a consciência interna no coraçãozinho e o círculo azul seria um escudo e as distrações lá, as setinhas não chegam na consciência, tá? Por causa do escudo, ou seja, é só para ilustrar. Isso tudo que a gente falou se chama Bahiranga Yoga, ou seja, yoga externa, para diferenciar da outra, que é a yoga interna, que vamos chegar já já. Então, Bahiranga Yoga é composto exatamente do Yama e Niyama, que eliminam as perturbações mentais causadas por desejos provenientes de imperfeição moral. Isso já tinha sido bem explicado. A asana elimina as perturbações mentais causadas pelo corpo físico. Pranayama elimina as perturbações mentais que têm origem no pranayama kosha, ou duplo etérico. Pratyahara elimina as perturbações mentais causadas pelos órgãos dos sentidos, que foi o que a gente acabou de falar.
certo? Então, vocês veem o que em comum? Que todas essas técnicas da Bajranga Yoga, ela tem por objetivo o quê? A yoga superior depois, não é? Que é a concentração, contemplação e êxtase. Afinal de contas, vejam, todas elas têm por objetivo eliminar as perturbações mentais, oriundas de um ou outro, né, canal, certo? Aí a gente já está preparado para o primeiro sutra. Olha só como eu segui a ordem do livro. Agora que eu vou para o primeiro. O primeiro sutra. O yoga é a inibição das modificações da mente. Então, o primeiro sutra é esse, certo? O yoga é a inibição das modificações da mente. Eu acho que, depois de tudo que eu falei, tá claro. Porque que o yoga é a inibição das modificações da mente, certo? Se a gente tá com a mente cheia de modificações, perturbações, distrações, a gente vai precisar limpar essas perturbações, modificações e distrações para realizar o yoga, que é a nossa união com Deus. Deus em nós, né? A iluminação, para atingirmos a iluminação. Então, ele começa dizendo isso aí. Aí, a gente vai adiante. Antaranga Yoga é exatamente a yoga interna, tá? Para diferenciar da Bajranga, que é aquela yoga externa. Antaranga Yoga, ela é composta de Samyama, que são esses três passos de meditação que formam uma sequência. Essa sequência, ela é uma sequência de, digamos assim, profundidade ou de intensidade, tá? Por quê? Porque o primeiro, que é Dharana, é simplesmente uma concentração em um objeto, certo? Mas como é essa concentração? O que é concentração para a filosofia oriental? Não é a concentração que a gente costuma ouvir normalmente. A concentração para a filosofia oriental significa, de fato, a gente imobilizar a mente, tendo no campo da mente apenas um objeto e manter essa mente imóvel até um determinado momento em que não há mais como, não há mais o que captar dessa concentração. Então a mente, ela se recolhe para poder ir para um nível superior de consciência. Vou explicar melhor. Então, na concentração ou dharana, o sadhaka, o praticante, ele tem que ter um objeto de concentração ou meditação. Pode ser a respiração, pode ser um objeto mesmo, como esse copo, pode ser uma árvore, pode ser um mantra e pode ser ainda uma frase, um conceito, certo? Esse objeto de concentração, ele tem que ser a única coisa na mente desse indivíduo, certo? E vai chegar um momento em que esse objeto de concentração, ele se concentrou tanto nesse objeto, se concentrou tanto e percebeu já tanto desse objeto, porque o intuito é ele perceber o máximo possível desse objeto. Vai chegar um momento que ele percebeu tanto que não tem mais o que ele aprender desse objeto, certo? Aí o que é que acontece? A consciência se recolhe e ele vai ter que ir para um nível mais profundo de consciência, através do qual ele vai contemplar melhor esse objeto e vai tirar outras conclusões, vai ver outras realidades mais profundas ainda do que a que ele viu antes, certo? A gente vai entender melhor. Se ficou alguma dúvida, eu vou explicar melhor. Então, isso é a concentração. Eu falei o que é concentração. Agora, qual é a diferença entre Dharana e Dhyana? A diferença entre Dharana e Dhyana é que em Dharana, essa concentração ela é interrompida.
Assim como quando a maioria dos mortais, tenta fazer uma prática meditativa e a mente da gente fica saindo, isso seria dharana, porque ainda está havendo essas interrupções, essas distrações. E aí depois o sadhaka volta de novo a consciência para o objeto, mas está sempre havendo as distrações. Isso é dharana. Quando ele consegue que não haja mais distração, certo? Quando ele consegue manter a mente firme naquele objeto de meditação, não há mais distração, já é contemplação. Isso aí já é contemplação, ok? E quando ele chega a um ponto de profundidade tão grande na contemplação, que ele é capaz de a mente dele se tornar unida ao objeto, ou seja, não existe mais relação sujeito-objeto, mente-objeto, mas se unem, tá? Se unificam, aí isso aí já seria samadhi, certo? Então vamos lá, no Sutra 3.1 diz o seguinte: concentração é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada, definida pelo objeto de meditação. Isso é dharana. 3.2. O fluxo ininterrupto da mente para o objeto escolhido para a meditação é contemplação, ou seja, não há mais aquelas perturbações, aquelas distrações, certo? E por último, o 3.3, o mesmo estado de contemplação, quando a consciência do objeto de meditação e a consciência da própria mente desapareceu, é samadhi. Deu para entender? No caso quando de alguém... há, ou quando há do verbo haver, ou quando há concentração. Já pensa aí. Como é? Ótimo. Uhum. O mesmo estado, quando há consciência do objeto. Há ou há consciência? Quando há do verbo haver. Não. Quando há consciência do objeto, mas a consciência da própria mente desapareceu. Sabe por quê? Porque eu vou falar nisso depois, do Samprajnata Samadhi e do Asamprajnata Samadhi. Nos dois há consciência, certo? Só que numa semente ou sem semente. Isso é para enfatizar que a consciência no objeto ela existe, mas é a sua mente que... Eu vou explicar melhor, vamos para frente, peraí. Então, no caso de alguém cujas modificações mentais tenham sido quase completamente anuladas, a fusão do conhecedor, conhecimento e conhecido tem lugar, como uma joia transparente colocada sobre uma superfície colorida. Veja bem, em vez desse exemplo da joia na superfície colorida, eu prefiro um outro exemplo. Imaginemos que essa mesa aqui é de vidro opaco, e embaixo dele eu tenho uma gravura, certo? Então a mesa, imagine um tampo de vidro opaco e embaixo uma gravura. E por meio de um processo químico, eu faço um processo químico e circundo assim uma área, delimito uma área e faço um processo químico e esse vidro opaco ele fica transparente. O que é que vai acontecer? Eu vou ver bem direitinho a gravura, certo? E o que é que vai acontecer? Eu vou ter a impressão de que o vidro nem sequer existe mais. Ele se uniu à gravura, ele está transparente, ele se uniu à gravura. Você pensa que ele não existe mais, certo? Porque ele está transparente. Então, eu acho esse exemplo fantástico, sabe por quê? Porque o que deu a individualidade do vidro foi ele ser opaco, certo? Quando ele deixa de ser opaco, ele perde a individualidade, não é isso? Ele se une à gravura. Então, quando ele perde a individualidade porque ele deixa de ser opaco, o que aconteceu? A gente tirou dele a obstrução à luz. Olha que coisa interessante. A gente, quando ele é opaco porque ele tem elementos nele que obstruem a luz, passar por ele. Concorda? Certo? Quando a gente limpa, a luz passa e ele deixa de ser opaco e ele perde a individualidade dele. Fazendo uma analogia, gente, com a nossa mente, certo? Fazendo analogia com a nossa mente. Sendo a nossa mente, no caso, seria, vamos lá, vamos ler aqui. A realidade de todos os objetos em manifestação está presente na mente universal,
na mente divina que idealizou o sistema manifestado em seus múltiplos aspectos. Quando selecionamos um objeto para executar Samyama, a fim de descobrir a realidade por trás dele, estamos realmente marcando na placa de vidro uma determinada área da pintura que desejamos revelar, ou seja, a porção ou aspecto da mente universal que desejamos conhecer, tornando-nos o próprio aspecto. A mente universal corresponde à gravura completa. A nossa mente é a placa de vidro opaca. Ela está opaca, cheia de opaca, é a obstrução à luz, ou seja, são as nossas distrações, as nossas perturbações mentais. Isso seria a analogia, entendeu? E o objeto em que nos concentramos é a área que delimitamos na placa a executar. O objeto em que nos concentramos é a área que delimitamos na placa. E executar Samyama é o tratamento químico sobre o vidro em uma determinada área para que ele se torne transparente e revele a porção correspondente da pintura. Deu para entender isso aí? Executar Samyama, ou seja, aqueles 3 passos, concentração, contemplação e Samadhi, que formam Samyama, seria esse tratamento químico nessa placa de vidro. Ou seja, a gente limparia as obstruções à luz e ao mesmo tempo a nossa mente ela ficaria unida com o objeto. Entendeu? Eu achei assim, esse exemplo muito bacana para a pessoa entender, né? Samyama é o processo. É o processo. As 3 etapas. As 3 etapas. As 3 etapas. Aí, dentro do Samadhi, né? Do Samadhi existe o Samprajnata Samadhi, que é aquele que é acompanhado por raciocínio, reflexão, bem-aventurança e sentimento de puro ser. Deixa eu explicar isso melhor. Sabija Samadhi significa Samadhi com semente. Primeiramente, eu queria esclarecer isso. Então, quando a gente fala em ter um objeto de concentração de meditação, isso aí é Sabija Samadhi, porque Sabija é semente, significa semente, ok? Aí, Samprajnata Samadhi seria quando esse objeto ele está na mente da gente, ele está presente na mente. A gente está focando a consciência nele, certo? Porque o processo é o seguinte, a gente foca a consciência no objeto, depois recolhe a consciência e sobe para um nível mais profundo de consciência, através de um veículo mais sutil. Vai através do centro de consciência comum a todos os veículos, a gente vai para um veículo mais sutil, entendeu? Então, o processo é esse, várias vezes. Concentra, capta o que há o máximo possível do objeto, aí chega um ponto que não consegue captar mais. Recolhe a consciência, aí a consciência através do centro Laya, que é o centro comum a todos os veículos, vai para um nível mais profundo de consciência, para que você vá perceber de uma forma mais profunda. Muito bem. Quando você está com esse objeto de concentração, no seu foco de consciência, se chama Samprajnata Samadhi. E quando ele fala aqui que é acompanhado de raciocínio, o que a gente é o nosso processo de concentração relacionado ao corpo mental inferior. Reflexão já é a nossa concentração relacionada ao corpo mental superior. Bem-aventurança seria a nossa concentração relacionada ao corpo búdico. E sentimento de puro ser já seria no átrio. Ok? Certo? Seria isso. E a impressão remanescente deixada na mente com a supressão do pratyaya. Pratyaya é esse objeto que está na mente da gente, de concentração. Esse objeto de concentração se chama pratyaya. Então, quando você retira a consciência do pratyaya e se recolhe, se chama Asamprajnata Samadhi. Certo? Olha, a impressão remanescente deixada na mente com a supressão do pratyaya após a prática precedente é a outra, ou seja, a Samprajnata Samadhi, sem semente. Então, o recolhimento da consciência em direção a seu centro
não é, assim, um mergulho firme e ininterrupto em profundidade cada vez maiores. Não é assim. A consciência da gente vai para o objeto, se recolhe, vai e se recolhe. Não é uma coisa profunda e ininterrupta, entendeu? Então, consiste em alternados movimentos de consciência para fora e para dentro em cada barreira que separa dois planos. Ok? Nibbija Samadhi, que é o último, tá? Então, é o seguinte. No último estágio do Sabija Samadhi, que é com semente, que é já no último, no Atma, no princípio átmico já, o que acontece é que a consciência se funde com a própria realidade. Com a própria realidade. Então, um exemplo muito legal que eu achei também e que eu vou dizer para ilustrar aqui é o seguinte. Imagine uma lâmpada dentro de vários círculos de vidro concêntricos. A lâmpada dentro e são vários globos de vidro concêntricos em torno dessa lâmpada, certo? Claro que o último globo ele vai receber muito menos luz do que o primeiro, certo? Isso a gente vai fazer uma correlação com os nossos veículos. À medida que a gente vai tirando os ciclos, os globos, a gente vai aumentando essa luz cada vez mais, até que a luz ela não tem mais o que iluminar, porque ela vinha iluminando os globos todos, inclusive o objeto, que é definido pelo seguinte: esses globos eles têm desenhos, tá certo? Esses globos eles têm desenhos de vidro que são translúcidos, mas não são transparentes, eles têm desenhos. Então a luz ela ilumina todos os globos e esses objetos. E quanto mais se aproxima da luz, melhor fica a iluminação, certo? Então o objeto ele vai ser mais iluminado. Eu acho também esse exemplo fantástico, porque você vai tirando, certo? E vai mostrando tanto a luz se expressando com mais intensidade, como o objeto também, ele vai sendo mais iluminado. Até que chega o último globo de vidro que você tira, certo? Você tira ele e a luz ela não tem mais o que iluminar, ela só ilumina a si própria. Então, nesse momento você atinge o Nibbija Samadhi, que é justamente uma meditação em que não há mais objeto de concentração, você simplesmente entra, a tua consciência se funde com o próprio Purusha, a própria realidade. A gota no mar. Então, nos primeiros estágios de Samprajnata Samadhi, a suspensão da semente conduz ao surgimento da consciência no plano mais sutil seguinte. Mas, depois de atingido o estágio Asmita, que é o último, e a consciência está centrada no plano átmico, a suspensão da semente levará ao surgimento da consciência no plano do próprio Purusha, que é o puro espírito, certo? A luz que até este estágio iluminava outros objetos, agora ilumina a si própria, pois se retirou para além do domínio desses objetos. O vidente está agora estabelecido em seu próprio eu. Pronto, aí eu só queria, eu acho que isso aqui nem precisa mais, eu só queria ler isso aqui para vocês, para que sirva de alguma forma de inspiração para a gente trilhar esse caminho tão complexo, né? Então, o homem que está esculpindo a imagem de seu verdadeiro eu, está trabalhando em algo vivo, real. Uma nova estátua corporificando nossa futura perfeição está surgindo no bloco de mármore bruto de nossa natureza inferior. É a criatividade divina deste trabalho que transforma nossa vida numa canção, apesar de todas as atribulações pelas quais estejamos passando na periferia de nossa consciência. Estamos nos transformando naquilo que somos, como um botão que se abre numa flor com toda a beleza que está neste ato natural. Não sabemos como a estátua será, mas ele, nosso guia interno, sabe e sentimos sua mão nos guiando ao pegar o cinzel e começar a modelar nossa natureza bruta. E aí estaremos libertos. Sãos e salvos. Libertos.